tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Ramos, do Startupi, estou no escritório da Batista Luz Advogados, com o Pedro Ramos, que é um dos advogados aqui, e também com o Guilherme Junqueira, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Startups. E a gente se reuniu para discutir, debater, esclarecer um pouco sobre a questão do Marco Civil da Internet, que, ao que tudo indica, parece que novamente tem uma data para ser votado e é amanhã. E parece que agora tem que ser amanhã mesmo, não pode passar de manhã, é isso? O que assim, primeiramente, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí a transmissão do Startup. Existe uma expectativa grande de que seja votado amanhã o Marco Civil da Internet, até porque trata-se de um assunto que está desde novembro bloqueando a pauta do Congresso, devido à urgência constitucional que foi colocada pela presidenta Dilma. Então, a partir de agora, a gente tem um impasse. Ou aprova, ou vai mais uma vez bloquear toda a pauta de votações do Congresso. Existe uma expectativa de que, devido a um acordo com a bancada do PMDB na Câmara, esse acordo saia entre amanhã e quarta-feira. Assim que a gente espera que saia, e claro, saia um projeto que tem um conteúdo alinhado com as expectativas de todos que trabalharam bastante nesse processo aí de construção do Marco Civil. Tem alguma perspectiva que você acha que vai acontecer? Vai passar? Assim a gente espera. Assim a gente espera. As últimas notícias que tem se falado é que sim, irá passar o projeto com a neutralidade da rede, que era o ponto mais polêmico levantado pela bancada do PMDB, e também irá passar sem a obrigatoriedade de servidores nacionais para guarda de dados pessoais, que era uma proposta do governo para o Marco Civil da Internet e que estava sendo muito criticada por entidades civis e empresas do setor. Ok, até esse ponto aí do não ser obrigado a ter data center no Brasil, acho que é uma questão tranquila para todos os lados, né? Ou tinha alguém fora o governo exigindo isso? Acho que ninguém se beneficiaria. Eu acho que assim, você poderia até falar que haveria um melhor aplicação da lei brasileira, na medida em que os dados pessoais estando em servidores nacionais, seria mais fácil você controlar a segurança deles e mesmo você ter um maior acesso a esses dados para fins de ordens judiciais. Seria uma forma de evitar a espionagem do governo americano, que foi o principal motivo pelo qual essa regra foi colocada. Mas, ao mesmo tempo, você estaria também trocando a espionagem do governo americano por uma possibilidade de uma espionagem do próprio governo brasileiro. Que é quem realmente pode usar nossos dados de alguma forma. Pode sim, também pode. Então essa é uma das principais críticas que a entidade civil fazia, as entidades civis faziam a esse ponto específico. E também havia a questão técnica, porque por mais que você localize os servidores no Brasil, a internet é uma rede de redes. É impossível você localizar todos os dados e forçar que toda a comunicação seja feita em um local. Não é necessariamente que você está comunicando entre São Paulo e Recife, que sua ligação vai ser feita direta. Não funciona como na telefonia. Às vezes um dado que está indo de São Paulo a Recife vai passar por outros países, porque faz parte da forma como a rede funciona. A ABS encampou um pouco a discussão, fez campanha para que houvesse alguma alteração no texto do Marco Civil, alguma coisa assim. O que pega para as startups brasileiras? Legal. Do meio do ano passado para cá, a gente começou a se envolver bastante, logo depois das mudanças começarem a ser mais profundas, né, dentro do texto que já tinha sido democraticamente feito, estava bom como estava, e aí foi para várias revisões e acabou prejudicando em alguns pontos. Para as startups, a nossa defesa é em cima de 2 pontos, 2 artigos que claramente prejudicam as startups. No ponto do artigo 9 da neutralidade da rede, que iria transformar a internet em uma nova TV a cabo, onde as startups teriam que ser diferenciadas conforme o uso da banda da internet, ou seja, um site como o Videolog, por exemplo, que tem milhões de vídeos lá e ele consome mais internet da rede, ele poderia ser mais caro para o usuário de internet do que um usuário que usa só um portal de notícias. Então ele classificaria, e aí se você quer
Netflix, acessar Netflix, então paga mais R$10,90 por mês. Se você quer mais Skype, você vai pagar mais R$9,90 por mês. Então, ele vai transformar a internet num pacote, porque daí a gente perde também uma outra questão, que é a questão da inovação, na onde as telecoms vão ter o poder de barganha de liberar ou não o acesso a mais dados para você, a uma rede maior para um grande, porque ele já é uma empresa grande, já tem dinheiro para pagar, para ter acesso a essa rede, sendo que um pequenininho, ele para entrar numa telecom, por exemplo, ele teria que pagar muita grana e ele não teria condições, e aí a inovação vai por água abaixo. Então são esses dois principais pontos na parte da neutralidade. Não sei se você quer completar alguma coisa. Acho que é perfeito, Gui, eu concordo com você. Eu acho que a neutralidade da rede, ela é uma discussão que tem sido travada há muito tempo, já no Congresso, até antes da discussão chegar no Congresso Nacional, porque ela põe duas forças diferentes. Um regime que não há neutralidade da rede, você pode fazer essa diferenciação por serviços, claramente você vai ter um incentivo para que grandes telecoms possam aumentar seus lucros e também, de certa forma, utilizar-se das suas reservas para aumentar a infraestrutura e aumentar a inovação. Ao passo que uma neutralidade, um regime com neutralidade da rede, ele vai reduzir os incentivos das telecoms e aumentar a capilaridade e a força dos investimentos do setor de conteúdo e de aplicações. Agora, qual desses setores privilegiar? Essa é a decisão que a neutralidade da rede faz. E por que essa decisão? Do ponto de vista do legislador, do projeto que entrou do Marco Civil, dois fatores principais jogam a favor da neutralidade da rede. O primeiro, a questão da escolha do usuário. A internet, ela não funciona como uma TV a cabo, como que lembra. A internet está muito mais próximo do conceito de uma praça. Se eu estou numa praça, eu entro na praça, respeitando as regras daquela comunidade, posso falar o que eu quiser, me comunicar com o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Dentro dessa lógica de uma rede aberta, a liberdade de expressão e a liberdade de inovação, ela é muito mais favorável para o usuário. Por exemplo, um canal como Porta dos Fundos, que é um canal que quebra totalmente a lógica de mercado tradicional de televisão, jamais poderia ter surgido se a rede não tivesse essa característica aberta. Exato. E o outro motivo que tende a favor da neutralidade da rede é a questão de que é possível que você tenha uma distribuição de riqueza muito mais igualitária e muito mais isonômica no mercado de aplicações do que no mercado de telecoms. Se você parar a pensar hoje, nós temos hoje 4 grandes players no mercado de mobile e outros 3 ou 4 grandes players no mercado de banda larga fixa, que totalizam 90, 95% do mercado. A passo que, quando a gente vai para o setor de serviços de TI, segundo as últimas pesquisas divulgadas pelo IBGE, você tem que 94% do faturamento de todo o setor é composto por empresas que faturam até 20 milhões por ano. Exato. Ou seja, quanto mais empresas, quanto mais pessoas se beneficiam desse regime, é possível concluir que você tem uma distribuição de riqueza muito mais capilar do que ocorre no setor de telecomunicações, em que essa concentração é muito mais evidente. É lógico que a gente não pode deixar de incentivar também a expansão da infraestrutura. E por isso mesmo que o governo pode e deve criar incentivos, por exemplo, incentivos tributários, para que a infraestrutura possa ser expandida. Planos como o Plano Nacional de Banda Larga, também para aumentar a expansão da infraestrutura em território nacional. Enfim, existem outros mecanismos. Na medida em que existem outros mecanismos para incentivar a telecom, a gente deve fazer uso desses mecanismos ao máximo e tentar, ao máximo também, evitar que a neutralidade da rede possa afetar a camada de conteúdo da rede. Que essa camada, sim, ela depende de forma vital de uma liberdade de inovação, como o Gui falou. E a questão é porque pode afetar o consumidor final, é isso? Sem dúvida. Vamos dizer assim, eu tenho a minha prejudicado. Eu tenho a minha conta de água, eu tenho a minha conta de energia elétrica e ninguém quer saber se eu estou gastando água para lavar o pé ou o cabelo. Exato. E vai ser o mesmo preço a água. A questão é se for internet, eles querem saber o que você vai usar para ser mais caro e, portanto, diminui a clientela. É por isso que é altamente questionável e inviabiliza muitos negócios. Do ponto de vista de startup, uma rede não neutra pode gerar uma situação, como até um exemplo que eu comentei já com o Gui uma vez. Uma startup pode chegar com uma ideia super bacana para um venture capital,
uma ideia, por exemplo, de um site de vídeos. E aí esse Venture Capital vai chegar para ele e responder, olha, eu não quero investir na sua ideia, porque eu acho que, primeiro, a sua ideia ela vai contra os interesses das telecoms. E por um regime não neutro, nós temos que pedir autorização para a telecom. Logo, o seu valuation diminui. Também pode chegar e falar, olha, eu também entendo que seu serviço ele compete diretamente com outro grande player do mercado que já possui um acordo com determinada telecom. Então, seu valuation vai cair mais ainda. Enfim, para um VC também é interessante que haja maior diversidade de players no mercado e também que ele não tenha tanta certeza de que uma telecom, por exemplo, pode bloquear determinada entrada ou não de uma aplicação. Essa incerteza e essa diversidade é o que forma o mercado de Venture Capital. Se todo mundo soubesse quem vai ganhar e quem não vai ganhar, quem vai ter sucesso e quem não vai, a gente não teria todo esse mercado de Venture Capital que tem se desenvolvido no Brasil nos últimos anos. E o ponto assim, que mais preocupa na votação de amanhã, que é o que a gente está mais apreensivo, que é o artigo 20, onde fala da parte que o Pedro estava comentando de responsabilidade civil. Hoje, grande parte da inovação e muito das startups brasileiras usam as pessoas, os usuários, para criarem conteúdo, para colaborarem entre eles, para venderem coisas entre eles, peer-to-peer, de alguma forma. Peer-to-peer e crowdsourcing também. Crowdsourcing, todos esses modelos de negócio que são extremamente inovadores, que no Brasil estão se consolidando, estão salvando grandes eventos, como o Airbnb vai salvar a Copa, usando esse modelo de usuário para usuário. Esse artigo ele prevê que há uma isenção de você não precisar processar a plataforma, que ela é só um meio, e quem é o responsável pelo conteúdo que foi postado lá é o usuário. E aí a alteração disso seria um retrocesso, primeiro, para a liberdade que a gente tem e, segundo, para a liberdade de negócios que a gente também tem. Um exemplo, alguém foi lá e postou um vídeo no site de uma startup que é uma plataforma colaborativa de vídeos. Esse cara mande as notícias estava do falando seu bairro, mal de uma marca. Tá. E aí essa marca vai e processa a plataforma. E sem esse artigo, teoricamente, essa plataforma iria perder. Hoje, em que ponto estamos? Hoje a plataforma pode ser imputada se alguém processar o videolog por causa do vídeo de algum usuário. Hoje a culpa é do videolog. Hoje a gente ainda tem segurança jurídica, porque como a gente não tem uma lei que pacifica esse entendimento, a gente fica muito dependente à decisão de juiz. Existem juízes que são mais sensíveis a entender que sites de internet colaborativos, plataformas, como por exemplo o YouTube, são plataformas que, pela própria natureza delas, elas não têm condições e não querem fazer censura prévia e escolha prévia dos conteúdos. Querem que o usuário tenha a liberdade de fazer o que quiser e o usuário que vai se responsabilizar por aquele conteúdo que ele está postando, por aquele produto que ele está vendendo. Agora, existem também juízes que não entendem dessa forma, que aplicam algumas teorias um pouco mais rígidas para também responsabilizar a própria plataforma. No ano da eleição de 2012, nós tivemos o caso de até diretores de grandes empresas de internet do Brasil sendo presos ou recebendo ordens de prisão por vídeos postados por seus usuários falando mal, dando sua opinião sobre políticos brasileiros. Então, essa segurança jurídica que é o que o Marco Civil quer trazer, que é tentar uniformizar o entendimento dos juízes brasileiros em relação a isso, para que possa haver uma maior segurança jurídica para que os novos negócios sejam criados e também a liberdade de expressão seja preservada. Um aplicativo de táxi, um aplicativo de carona, todos seriam totalmente inviabilizados, todos que usam crowdsourcing, todos que vendem, o Mercado Livre não poderia mais existir. Então, isso inviabilizaria muitos negócios e, principalmente, esse avanço em inovação, novamente, fica prejudicado, porque se você não consegue explorar fortemente um modelo de negócios onde a grande riqueza é o conteúdo dos seus usuários ou é a forma como os seus usuários se interagem, você não tem mais nada, entendeu?
Você vai ter que ter uma equipe gigante para ficar curando cada vídeo. E a gente vai voltar para o modelo tradicional de mídia, né? Exato. Vai voltar para o modelo unidirecional tradicional. Isso, se o texto atual for aprovado amanhã, já vai reverter esse quadro, então? Não, o texto é para manter. A ameaça é que se eles retirarem esse artigo, aí fica ruim. Ok. Entendeu? Então, o que a gente quer, novamente, o texto original foi muito bom, feito pela sociedade civil, a 20 mil mãos, e estava ótimo, mas por alguns interesses diversos estão ameaçando tirar, e isso vai prejudicar muito as startups. Eu acho que nenhuma lei é perfeita. Sempre você vai encontrar inseguranças, incertezas e principalmente zonas cinzentas em qualquer legislação que a gente for analisar. Agora, é inegável que o texto atual do Marco Civil, ainda que não seja um texto semelhante em muitos pontos ao que foi aprovado nas primeiras discussões com a sociedade civil, que começaram lá em 2009, ele traz alguns grandes avanços. E esses avanços, como por exemplo a neutralidade da rede e a responsabilidade civil, são avanços importantes para que a gente possa ter mais segurança para fazer negócios no Brasil e para desenvolver um mercado de internet e serviços de TI no país. Exato. Essa é a sua visão no papel de um advogado que defende startups. Você tem clientes que são startups de tecnologia, de internet, de conteúdo? Sim, seria a minha visão. Assim, eu acredito que muitos pontos do Marco Civil são, inclusive, muito benéficos não só para startups, mas para qualquer empresa da camada de conteúdo da internet. Empresas de grande porte, empresas de pequeno porte, todas vão se privilegiar, se beneficiar do Marco Civil. Como eu falei antes, é claro que o Marco Civil não vai ser uma lei perfeita que vai balancear todos os interesses. Existem claramente interesses de empresas de telecomunicação, por exemplo, que estão sendo prejudicados. Eu acho que é aí que vem o desafio daqui para frente. Como a gente mitigar os problemas das pessoas, dos atores que foram prejudicados com o Marco Civil, sem retirar os avanços que o Marco Civil já conquistou na sociedade civil. Acho que esse é o próximo desafio dos próximos anos, tanto para a regulamentação específica que vai ocorrer, tanto pela própria interpretação que os juízes vão dar para essa lei. Se o projeto for aprovado já amanhã, tem uma previsão de quando ele vai valer já? Ainda não, mas provavelmente você vai ter ainda um processo de passar pela Câmara, depois você vai passar pelo Senado e por último você vai passar pela sanção presidencial. É um processo que tende a durar poucas semanas, até pela urgência que tem sido colocada pela presidenta Dilma. Tem uma pergunta que veio pela internet. Vocês acham que as startups deveriam se preocupar mais com o Marco Civil? Acham que o assunto está claro o suficiente para os empreendedores? Pergunta do Vinícius Vanderlei Machado. Obrigado por enviar, Vinícius. Eu acho que essa união que foi feita foi a partir do Facebook. O Pedro lançou um post que estava extremamente claro e era a grande dificuldade que a gente estava tendo até agora, porque a ABS enxergava, mas era uma questão técnica e ela precisava ser traduzida. Aí o Pedro fez isso em um post e a gente resolveu explorar um pouquinho mais, trazendo ele para esse Hangout, justamente para deixar esses exemplos um pouco mais claros. E aí quando você começa a dar nome aos bois, os empreendedores se preocupam mais. E aí quando o Pedro topou, eu peguei e lancei o desafio. Eu tenho vários grupos de startups no WhatsApp e mandei, galera, a gente vai fazer tanto para dar entrevista também, para ter mais base, e para o Hangout a gente vai fazer um debate, e eu queria saber se vocês têm exemplos de startups que podem morrer se esse artigo sair, ou o que vocês acham também sobre a neutralidade. E eles mandaram uma porrada de coisa. E alguns falaram assim, eu estaria morto, minha startup seria inviável. Então, assim, dos 60 empreendedores que a gente conseguiu falar de quinta para até agora, eles só enxergaram o impacto a partir da hora que você fala o nome do exemplo, e era isso que não estava acontecendo. Então, o objetivo agora é fazer essa exploração. A gente sabe que pode até ser tarde para esse entendimento das startups, mas antes tarde do que nunca, né, no nosso ponto de vista, ter elas e deixar mais claro que tem bastante gente representativa
atuando para essas causas, defendendo, e principalmente agora expondo o nosso ponto de vista e tal, não só com a gente já tinha lançado uma carta assinando com outras 4 grandes entidades, com a Abranet, com outras grandes entidades ligadas à internet e tecnologia, e eu acho que esse é o caminho que a gente tem que fazer e torcer para amanhã dar tudo certo, e se não der, a gente mostrar para todo mundo que a gente está aqui e que a gente pode fazer alguma coisa juntos para que algo melhor aconteça e não dê, ou o que a gente previa, né, deixe de acontecer. Então eu acho que é esse o ponto. Não sei se o Pedro... Não, acho que... nada a acrescentar. O Cláudio Barbosa mandou também a pergunta, não sei se já falaram, mas por que tantas campanhas contra o artigo 16? Realmente a privacidade dos dados está tão exposta assim? Não seria através de uma ordem judicial? Acho que a grande discussão a respeito da privacidade de dados, ela tem um marco inicial bastante claro, que foi o escândalo das denúncias de espionagem feitas pelo Edward Snowden. E a partir desse momento, o Marco Civil ele deixou de ser um projeto de interesse meramente interno para também ser uma espécie de instrumento da política externa do governo. Então, o governo Dilma fez uma grande campanha a favor do Marco Civil no mercado externo para mostrar que o Marco Civil seria uma resposta às denúncias de espionagem do governo americano no Brasil. Então, a partir daí, foram incluídas algumas questões que antes não estavam incluídas no plano inicial do Marco Civil, que eram questões relacionadas à privacidade de dados, à segurança dos dados pessoais, e entre todas essas questões também estava uma obrigação que seria imputada a grandes provedores de conteúdo internacionais de terem os dados pessoais de seus usuários guardados em servidores localizados no Brasil e não mais servidores localizados nos Estados Unidos. A lógica dessa proposta era, se os dados pessoais de brasileiros estão em servidores dos Estados Unidos, é muito mais fácil para o governo americano espionar lá do que aqui. Então vamos trazer esses dados para cá. Essa é uma lógica que sofreu imensas críticas de vários lados do mercado. Algumas das críticas que foram bastante comuns foi a crítica de que isso inviabilizaria tecnicamente diversos tipos de serviço oferecidos na internet, como por exemplo cloud computing, e você também teria problemas de que você estaria trocando um potencial de espionagem americana para um potencial de espionagem no Brasil, pelas entidades brasileiras. Vamos lembrar também que a ABIN, por exemplo, desde as manifestações de junho de 2003, mantém uma divisão especial deles voltada para monitoramento de redes sociais para poder prever manifestações. Isso já é um tipo de espionagem que é feita pelo governo brasileiro. Se os dados estivessem no Brasil, seria ainda mais fácil. Ainda mais fácil. Então, sofreu muitas críticas essa proposta, de vários lados, e entrou no olho do furacão das disputas políticas agora no início do ano, e exatamente por isso que o governo recuou e solicitou para ser retirado essa disposição ser retirada da redação do Marco Civil, que será, em tese, votada amanhã. Só nos resta aguardar ou ainda dá tempo de mandar um e-mail para o seu parlamentar? Eu acho que dá tempo, assim. Eu acho importante as pessoas se engajarem e tudo mais, porque o debate político ele nunca termina com a aprovação de uma lei. Toda lei ela tem consequências, ela tem regulamentações e, principalmente, ela tem interpretações que vão ser dadas pelo judiciário. Nenhuma lei é auto-aplicável a ponto de não haver quaisquer dúvidas e não haver quaisquer zonas cinzentas que gerem uma dúvida de interpretação. Caso contrário, se todas as leis fossem perfeitas, advogados como eu não estariam aqui, estariam desempregados. Então é importante que cidades como a ABS, sites e todas as startups, toda essa comunidade empreendedora que a gente tem formado no Brasil, possam se engajar cada vez mais nesse tipo de debate e contribuir para tentar desenvolver mais essa parte da legislação brasileira. E vocês têm fé que consiga passar por todas as instâncias
ainda antes da Copa? Eleitoral. Porque depois da Copa, daí quando vê, logo vem as eleições, aí todo mundo já está... Eu acho, assim, é um feeling, eu não tenho, hoje eu não me considero numa posição de entender o que acontece nos bastidores de Brasília, mas eu acredito que vai passar logo. Eu acho que existem interesses, principalmente na relação da coalizão entre o PT e o PMDB, e que levam a crer que esse projeto será aprovado logo. Até porque, como você falou de eleições, existem muitos deputados que têm seus projetos de lei esperando para serem levados à votação e que estão emperrados por causa da agência constitucional do Marco Civil. E esses deputados têm todo o interesse que seus projetos sejam aprovados para que eles possam fazer campanha falando que aprovaram o projeto X, aprovaram o projeto Y. Então também os próprios deputados têm interesse que saia logo da pauta. Então vamos fazer um esforço, até talvez um esforço inverso de aprovar qualquer coisa logo só para... acho que assim, qualquer coisa nunca é bom. Qualquer coisa nunca é bom, obviamente, mas claro, eles vão ter esse interesse na pressa. Eu acho que já tá desgastante, né? Sim, com certeza. Essas idas e vindas já tá meio que subindo alto escalão, então assim... Até confunde o entendimento. Você tá vendo na TV agora, direto, ministros falando sobre isso, então assim... A pressão está de todos os lados, da imprensa, do lobby político, da parte das empresas, das telecoms, então está todo mundo esperando. A questão é que tem alguns lados, como os cidadãos, que têm alguns interesses aí em jogo, né? Claro. E tem algumas empresas que têm outros interesses, e tem algumas empresas que têm mais interesses, né? Que têm interesses diferentes ainda, né? Exato. E ainda o próprio governo com suas várias áreas diferentes, com interesses diferentes também. Vale lembrar aqui, assim, até voltando um pouquinho naquela pergunta, a mobilização é extremamente importante para a gente conseguir viabilizar algumas coisas. A gente tem como exemplo entidades jovens que se mobilizaram e realmente botaram a boca no trombone para derrubar, por exemplo, o CPMF, que foi o caso da CONAGE, uma das grandes vitórias da CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empreendedores. Recentemente a gente teve um projeto de lei que foi aprovado de incentivo fiscal para as startups. O Pedro acompanhou bastante isso também. A gente encampou, não fomos nós que propomos a lei, mas a gente encampou a campanha e conseguimos em um curto espaço de tempo mais de 2.500 assinaturas, que é exatamente o tamanho da nossa base hoje de startups. E aí o que a gente quer propor agora é que estamos de olho, estamos aqui vendo, temos sim uma representação a zelar e que se acontecer alguma coisa que vai prejudicar as startups, a gente vai fazer alguma coisa. Nem que seja novamente petição online ou usar o que a gente consegue de relacionamento para peitar esses caras e falar que de fato a gente está aqui para defender um mercado inovador e que a gente quer transformar o Brasil num país que além da criatividade, o jeitinho brasileiro é inovador de verdade. A temporada tá boa para advogados então, porque além do Marco Civil da internet, você tem realmente essa questão aí da isenção de impostos para startups e você vai ter também possivelmente a isenção para investidor anjo. Né? Eu acho que a temporada tá até melhor que para os empreendedores do que para os advogados. Né? É muita coisa boa vindo. Muita coisa boa. Vamos torcer que todas essas Mas o nosso convite é que todos acompanhem isso, né? Eu tuitei semana passada, um cara falou assim, eu não me envolvo com política, daí mal sabe ele que a startup dele pode morrer. Pode ser inviabilizada ou pode... Exato, porque esse negócio de não se envolver eu respeito pra caramba, mas você tem que pelo menos entender o que está em jogo e aí é esse o papel da ABS para fazer esse translate aí. Quem tiver mais comentários, perguntas, dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários que a gente vai ficar vendo, né? E vai tentar responder num prazo decente ainda. Sem dúvida. Tem mais artigos também aí, a gente vai linkar para o artigo que o Pedro compartilhou, para a carta aberta que as entidades veicularam um tempo atrás e outros artigos também que a gente já publicou sobre Marco Civil e talvez até sobre essas outros projetos de lei também que estão em discussão. Legal. Bom, obrigado pela atenção. Diego. Em nome vocês do Batista Luz, agradeço todo mundo aqui. Valeu pela oportunidade, pela conversa aqui, bate-papo e repito as palavras do Diego. Se alguém tiver alguma dúvida aí, estamos à disposição. Coloque os comentários aí que a gente vai fazer o possível para estar respondendo também. Isso aí.
Bom, a ABS também agradece primeiramente ao Pedro, que se disponibilizou, aceitou o convite de primeira e está ajudando a gente a trazer esse entendimento jurídico para a área de startups. E agradecer ao Diego, que de última hora atendeu o nosso convite. A ABS é parceiraça e está lá dentro do Startup direto. E mais um hangout, aproveito para dizer que é mais um hangout de sucesso nosso. E valeu a parceria aí de aceitar nosso convite mais uma vez. Um bom tema, uma boa discussão. Obrigado também pelo convite, então todo mundo se agradecendo pelo convite. Legal, gente. Beleza. Obrigado, tchau, até galera. mais.